Fundos imobiliários de shopping estão se valorizando muito e nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo e como você pode aproveitar isso para construir uma renda passiva segura, diversificada e cada vez maior. O HGBS já acumula uma valorização de mais de 21% desde o início do ano, o XPML já passa dos 17% de valorização e o HSML está próximo dos 19%. De acordo com o iTrix, que é um índice setorial estruturado pelo Trix, plataforma da gestora TRX Investimentos, os fundos de shopping acumulam uma valorização de mais de 24% desde o início desse ano. É o segmento com a maior valorização do mercado de fundos imobiliários, acima dos fundos de papel, de lajes corporativas, de galpões logísticos e varejo, e também acima do próprio IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários. Desde o começo do ano, o IFIX acumula uma valorização de um pouco mais de 11%, o que é menos da metade da valorização dos fundos de shopping center. Por que isso está acontecendo? Porque os fundos imobiliários de shopping estão se valorizando tanto, em especial depois de estarem desacreditados no mercado. É justamente sobre isso que vamos conversar aqui nesse vídeo. Eu me chamo Thiago Bozo, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tufis. E aqui é o Matheus, especialista também. E antes de passar o ouro para você, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, para você não perder mais conteúdos como esse. Toda semana tem vídeo novo que vão te trazer cada vez mais renda passiva. A nossa missão aqui no Tufis é te ensinar a aumentar a sua renda passiva com segurança e com consciência, enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários do mercado. E dentre esses melhores, nós temos vários fundos de shopping centers. Para que fique claro, esse vídeo aqui não tem nenhuma recomendação de compra e venda dos fundos citados. São apenas exemplos de fundos de shopping que passaram por um momento de muita turbulência, de muito questionamento recentemente no período da pandemia. Você certamente deve lembrar do momento que vivemos da pandemia. O mundo simplesmente parou, os comércios fecharam e os shoppings também. Nessa época, muitos jornalistas, estudiosos e investidores também passaram a projetar cenários futuros de incerteza para o mercado de shopping centers. Alguns até mais radicais chegaram a questionar o modelo de negócio do shopping. Cogitavam a possibilidade dos shoppings serem extintos ou perderem relevância na nossa sociedade. Essas críticas, em sua grande maioria, foram pautadas por um cenário que nós já vivíamos, de crescimento das compras online, e que se intensificou muito durante o período da pandemia. Como os shoppings estavam fechados, todo mundo comprava pela internet. Esse foi um cenário que, inclusive, beneficiou os fundos imobiliários de galpões logísticos. Por quê? Porque as empresas passaram a demandar mais e mais por esse tipo de imóvel. Mas isso já é um assunto para ficar para outro vídeo. Vamos focar aqui nos fundos imobiliários de shopping centers. O que nós temos hoje, em 2023, é um cenário bem diferente do que os mais pessimistas projetaram no auge da pandemia. As coisas já voltaram ao normal e os shoppings aparentemente estão mais fortes do que nunca. Desde o início de 2022, nós estamos observando um movimento crescente na frequência de público e também nas vendas do shopping. Com o cenário macroeconômico que nós estamos vivendo hoje, de queda da Selic, esse fator tende a ser ainda mais potencializado. Porque com juros menores, as pessoas consomem mais. E nesse cenário, os fundos de shopping e os fundos de varejo se beneficiam bastante. Não é à toa que os fundos de varejo também estão se valorizando bastante desde o começo do ano. De acordo com a iTrix, que mede os desempenhos setoriais do mercado de fundos imobiliários, o segmento de varejo é o segmento de segunda maior performance em 2023, atrás só do segmento de shopping. Então o cenário que nós temos é esse, uma recuperação. Os shoppings se recuperaram do cenário caótico da pandemia e provaram que as descrenças estavam equivocadas, porque eles continuam fazendo parte do dia a dia do brasileiro. Isso por si só já agrega ao investimento um fator de solidez, que antes poderia ser uma dúvida. Se alguns investidores tinham dúvidas do futuro dos fundos de shopping no pré-pandemia ou durante a pandemia, muito provavelmente essas dúvidas não existem mais. Porque nós superamos a pandemia e os shoppings estão mais fortes do que nunca. Os grandes fundos imobiliários do segmento, inclusive, estão entregando resultados superiores ao período pré-pandemia. Ou seja, não só se recuperaram, como também se beneficiaram de toda essa situação. Isso traz um fator de solidez, uma projeção futura muito positiva para o investimento nesse segmento. Ele mostrou que um possível risco que muitos imaginavam, na realidade, não se comprovou. Então isso agrega mais qualidade e diminui o risco futuro de investimento. E, consequentemente, as pessoas aceitam pagar mais por um investimento de maior qualidade. Isso, obviamente, ajuda a explicar a grande valorização que nós estamos vendo nesse segmento. Eu lembro, inclusive, de um conceito de investimento desenvolvido pelo Nassim Taleb, que é o conceito de antifragilidade. O Taleb divide os investimentos existentes em 3 grandes grupos: os investimentos frágeis, os investimentos resilientes e os investimentos antifrágeis. De forma simplificada, para você entender, o investimento frágil é aquele que rui
quando é confrontado por uma adversidade. Então, chegou a crise, por exemplo, e a ação de uma empresa faliu. Essa empresa frágil. O investimento resiliente é aquele que consegue suportar esse momento de adversidade. Ele não é prejudicado ao extremo por ele. Pode até sofrer, mas ao final ele se recupera e sai da mesma forma que ele começou. Então, é um investimento neutro. Seria a empresa que sofre por uma crise, mas consegue suportar e sai dela mais ou menos intacta. Já o investimento antifrágil é uma categoria acima. Ele não apenas suporta o momento de adversidade, como usa esse momento para se aperfeiçoar e conseguir sair dele melhor do que quando entrou. O Taleb diz que o melhor investimento que você pode fazer é justamente o investimento antifrágil, que não só suporta os períodos de dificuldade, como também se fortalece com eles. Esse é um investimento que, ao passar pelo caos, se transforma e sai dele melhor do que era antes. Foi exatamente isso que aconteceu com os shoppings. Eles se adaptaram e saíram da pandemia mais forte do que quando entraram. O HGBS 11, por exemplo, já está pagando rendimentos mensais superiores ao período pré-pandemia. Hoje é muito comum você ver shoppings que não funcionam mais apenas como um centrinho comercial. Os shoppings eles se transformaram em praças de serviço. Você tem academias em shoppings, você tem faculdades em shoppings, os shoppings estão se integrando cada vez mais à vida e à cultura do brasileiro. Então essa é a principal explicação. Você soma uma superação de um momento de dificuldade com um cenário macroeconômico que incentiva o consumo através da redução dos juros, e é por isso que os shoppings estão se valorizando mais do que o dobro da média do mercado de fundos imobiliários. Os shoppings no Brasil sempre tiveram um histórico desempenho acima do PIB e um crescimento médio de faturamento mesmo nos períodos mais adversos. Isso é uma característica clara da resiliência do segmento de shoppings, que inclusive vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Nós praticamente dobramos o número de shoppings no país nos últimos 10 anos. E isso só tende a crescer, porque os fundos estão cada vez mais fazendo aquisições e emissões de novas cotas. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, e se você gostou, não esquece de deixar sua curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para ser notificado sempre que um conteúdo novo sair. Aqui no Tio Fis, o nosso objetivo é te ensinar a aumentar a sua renda passiva com segurança, enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários do mercado. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. E muita renda passiva para vocês!